Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Iago e você está no especial Dia das Crianças. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Iago e você está no especial Dia das Crianças Luaguito 2017. Para gravar um especial Dia das Crianças eu trouxe aqui meu guardião da infância, meu Jack Frost, que está já irritado, vai pro chão. Esse é o primeiro vídeo de especial de Dia das Crianças e que nós vamos selecionar um autor de livros infantis para trazer aqui para vocês, pra gente conversar um pouco sobre eles e justamente no Dia das Crianças. E o autor desse vídeo vai ser o William Joyce. Se você não sabe quem é ele, eu vou fazer um breve resumo da vida dele, vou mostrar os trabalhos e os livros que eu li para esse vídeo. O William Joyce é um estadunidense, é uma criança de 60 anos. Ele trabalha como autor, ele já tem mais de 30 livros publicados nos Estados Unidos. O primeiro saiu em 1990. O primeiro livro que ele escreveu, na verdade, foi na 4ª série. Era sobre um garoto que não conseguia aprender matemática, que no caso era ele. E ele começa a ser ensinado por uns professores muito esquisitos que tinham formatos de hambúrgueres. Então esses professores que, na verdade, fizeram ele aprender matemática e daí foi desenrolando a história. E com isso ele não parou mais de escrever livros, ele foi escrevendo, cada vez melhorando mais sua escrita, suas histórias, seus enredos e tudo mais. E ele também trabalha como ilustrador e no ramo cinematográfico. O William está sempre focado no trabalho para o público infantil. Ele já trabalhou em grandes produções de cinema como Vida de Inseto, Toy Story, Robôs. Esse desenho foi baseado em um dos livros dele. Ele se juntou com o diretor da Era do Gelo, Chris Wedge, e em 2005 saiu esse filme, produzido pelo estúdio DreamWorks. Ele também participou da produção de A Loja Mágica de Brinquedos, que é um dos filmes favoritos da minha vida, e agora lendo os livros dele eu percebi que esse filme tem muita pegada do William Joyce, que ele trabalha muito com a magia dentro de você. Você é capaz de produzir magia de acordo com o que você acredita. Ele também produziu A Família do Futuro, que é um desenho baseado no primeiro livro publicado dele em 1990, que é A Day with Wilbur Robinson. Esse livro ainda não foi publicado aqui no Brasil. Em 2012 ele foi diretor, produtor e roteirista de Os Livros Voadores do Sr. Lawmore. Gente, esse título é impossível de falar, eu vou falar devagar. Ele foi diretor, produtor e roteirista do curta-metragem Os Livros Voadores do Sr. Maurice Lesmore. Caraca! E esse curta-metragem ganhou o Oscar de melhor curta-metragem de 2012. E isso foi um prêmio muito importante pra ele, que ganhou muita visibilidade. Esse livro já tá traduzido aqui no Brasil, eu ainda não tenho ele, mas parece ser muito bom. E ele também ganhou 3 Emmys pela série animada Roly Poly Oly. Essa série também é baseada em um dos livros dele. E um dos filmes mais conhecidos dele é A Origem dos Guardiões, que é baseado na série de livros que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Eu conheci esses livros através desse filme, foi um filme que me marcou muito, que eu gostei muito. E o filme vai contar um pouco da história de Guardiões da Infância, que são eles, Papai Noel, Coelho da Páscoa, Fada do Dente e o Sandman. Eles são os protetores das crianças e eles vão precisar da ajuda de um ser mágico chamado Jack Frost para combater o terrível vilão Breu, que ele tá para espalhar os pesadelos nas crianças e transformar o mundo todo em pesadelos e tudo mais. E nesse filme nós vemos os Guardiões respondendo a um Homem da Lua, que na verdade ele é o chefe responsável por cuidar das crianças na Terra. Ele selecionou esses Guardiões para que as crianças ficassem seguras em tempos obscuros. E nós temos a história desse Homem da Lua nesse livro aqui. Esse livro foi publicado em 2010, é o primeiro livro da série Guardiões da Infância. Essa série é uma série ilustrada pelo William Joyce, onde ele aqui vai contar a história sobre o Homem da Lua desde sua infância, sua família, através desses desenhos maravilhosos e os personagens que vão acompanhar toda essa saga ao longo dos livros. Aqui nós temos a apresentação do Breu, que é o principal vilão dessas histórias todas, assim como no filme. Nós temos o primeiro encontro do Breu com esse Homem da Lua e como ele influenciou a história do Homem da Lua a ponto dele querer tomar conta das crianças da Terra. Esse livro aqui foi o pontapé inicial para a produção do filme. Esse livro foi produzido antes do filme, 2 anos antes. E foi daí que o William Joyce teve a ideia de criar aquele filme baseado na história que ele contava para os filhos quando pequeno. E essa coleção, como eu falei para vocês, é a coleção ilustrada. É voltada para o público bem infantil. É publicada pelo selo Pequenos Leitores da Rocco. É um público mais por volta dos 4, 5, 6 anos. E esse livro aqui vai ser responsável por contar a história desse Homem da Lua. E é importante frisar aqui que nós vamos ter como lição nesse livro que mesmo à noite as crianças estão protegidas do escuro por causa do Homem da Lua. Ele tá aqui para tomar conta delas, que o escuro não é tão terrível assim. E o segundo livro dessa coleção é Sandman, a história de Sanderson Soneca. E nesse livro aqui nós vamos conhecer a história do Sandman. Ele é uma criaturinha bem pequenininha, muito fofa, que parece um travesseirinho. E ele adora viajar pelas estrelas, pelas constelações. Ele é meio que feito de poeira estelar. E como o Breu já encontra com ele e afeta a sua
vida, sua trajetória, como o Breu já quer destruir ele, porque ele proporciona sonhos bons para essas crianças. Então o Breu quer espalhar o pesadelo, esse seria o maior inimigo do Breu. Nós vamos ter aqui nesse livro ilustrações mostrando como ele chegou na Terra, passando por essas constelações, e ele criou sua ilha de areia para se proteger do Breu. E o Homem da Lua percebeu que ele seria um potencial ajudante para tomar conta das crianças, principalmente quando a Lua está no seu lado escuro. Então ele precisa de guardiões na Terra para isso. Nesse livro aqui nós vamos começar a ver criaturas mitológicas que o William Joyce começa a misturar isso tudo. Constelações, criaturas mitológicas, seres mágicos que já existem no nosso mundo e misturar a natureza com isso. E a grande lição desse livro é mostrar para as crianças como elas são capazes de enfrentar seus pesadelos, que não passam de tentativas de amedrontar, e todas as crianças são mais fortes que os pesadelos espalhados pelo Breu. Então essa é a liçãozinha que o Sandman tem para trazer pra gente. E o terceiro livro dessa coleção, infelizmente não tem aqui porque ele ainda não foi traduzido para o Brasil, é a história do Jack Frost. Essa é a coleção Guardiões da Infância, que nós vamos ter que aguardar a Roku publicar aqui. Passando para o público mais infanto-juvenil, nós temos a coleção Guardiões, e nesses livros aqui nós vamos ter uma história mais aprofundada sobre esses guardiões e como o Homem da Lua selecionou eles para proteger as crianças. Esses guardiões já existiam no planeta Terra e acontecem coisas que o Homem da Lua vê potenciais protetores dessas crianças. E aqui nesse primeiro volume nós vamos ter Nicolaus ao Norte e a Batalha contra o Rei dos Pesadelos. Esse livro foi publicado em 2011, um ano antes da estreia do filme A Origem dos Guardiões. E esse aqui é o livro mais grossinho de todos até agora. Nesse livro aqui ele tem a contribuição da Laura Geringer, uma das autoras também. Todas as ilustrações, que esse livro também é ilustrado, são do William Joyce. O William Joyce nesse livro vai levar a gente para uma aldeiazinha que parece ser no interior da Rússia. Essa aldeia foi criada quando um raio lunar caiu na Terra, depois da batalha do Breu com o Homem da Lua, que a gente viu no primeiro livro, Os Guardiões da Infância. E essa é uma aldeia protegida por uma floresta, por ursos, espíritos da floresta, onde nenhum ser humano consegue entrar, só pessoas que já estão lá, ou pessoas que essa proteção permite que entre, porque vê bondade no coração dessas pessoas. E de cara me apaixonei por esse livro, porque o chefe dessa aldeia é um mago remanescente da Atlântida antiga, e ele já vive por muitos e muitos séculos. Ele é um mago que ele trabalha com a natureza. O nome dele é Ombric. Ele consegue falar a língua das lagartas, das borboletas, das árvores. Ele é responsável por ensinar essas crianças dessa aldeia a acreditarem nelas mesmas, a desenvolver a magia pelo que elas acreditam. Só basta ter fé. Não confundam fé com religião. É a fé da criança em acreditar que aquilo é possível, então essa magia passa a ser possível só por ela acreditar. Se elas quiserem voar, basta elas acreditarem do fundo do coração que elas passam a voar. Essas coisas todas que crianças têm vontade de fazer, basta elas acreditarem que aquilo é possível, e daí essa magia passa a existir. E esse Ombric é o responsável por cuidar dessas crianças da aldeia. Ele mora nessa árvore mágica que foi criada na queda do raio lunar. E nós temos aqui também, para quem perdeu a história do primeiro livro, um breve resumo sobre a Era de Ouro, que é a era que antecede o Homem da Lua, quando o Breu ataca o Homem da Lua. Então nessas páginas aqui nós temos um resumo do que aconteceu, para quem pegou esse livro aqui na livraria perdido entender quem é o Homem da Lua. Lógico que é uma forma reduzida da história daquele livro. Esse livro já é fantástico só por essa introdução, por ter um mágico da Atlântida, e o cerne dessa magia está dentro da fé dessas crianças, a facilidade dessas crianças de acreditar no impossível. Então só essa introdução já vale muito o livro, mas mesmo assim William Joyce ainda melhora esse livro ao introduzir um personagem chamado Nicolaus ao Norte. Ele é um ladrão da Rússia, uma pessoa mesquinha e egoísta que tem uma habilidade imensa com espadas, que está aí para roubar todos os tesouros do mundo, para ele ficar rico e tudo mais. E numa dessas fugas ele acaba entrando numa floresta muito sombria. Todos os comparsas dele não conseguem entrar nessa floresta, mas ele consegue entrar. Quando ele descobre essa aldeia mágica, ninguém entende como esse homem, que é ladrão e tudo mais, chegou até o centro da floresta. Porque ao longo da história a gente vai ver o desenvolvimento do relacionamento desse homem com as crianças e como ele acaba sendo apegado a ela. Ele é testado quando o Breu volta a atacar e ele tem que decidir se ele vai proteger essas crianças ou não. E esse é o grande ensinamento desse livro. Inclusive é uma das frases do autor. Ele fala: ninguém nasce herói, os heróis são testados na vida. E é justamente isso que acontece. Nicolaus ao Norte não nasceu herói, ele foi testado, e é aí que ele revelou a bondade que existe dentro dele de proteger essas crianças. Então o Homem da Lua viu um potencial guardião dessas crianças aí. E é aí que começa o nosso desenrolar de toda a saga. O segundo livro dessa coleção se chama Coelho Alberto Pascal e os Ovos Guerreiros no Centro da Terra. Eu não sei pra que tantos títulos tão grandes que a gente não consegue falar. E esse livro aqui vai começar exatamente onde a jornada do último livro parou. A gente vai estar inserido na visão daqueles personagens do Nicolaus ao Norte, o Ombric, que é o mago,
a Catherine, que é uma das crianças mais importantes dessa história. E nós vamos ter um novo ataque do Breu e como os nossos heróis vão precisar de ajuda de outro ser mágico. Esse ser mágico é um coelho da raça Puca, que na verdade não é um coelho, é um homem-coelho. Eles são responsáveis por manter a organização da Terra. Ele é o responsável por cavar túneis no centro da Terra, em toda a Terra, onde ele pode se movimentar com agilidade. Ele adora tudo no formato de ovo. Tudo que ele tem, máquinas, trem, os guerreiros que ele usa tem formato de ovo, ele gosta muito, e de chocolate. Ele tem chocolate de todos os tipos, que vai agradar todas as pessoas. Ele não gosta nem um pouco das pessoas que não gostam de chocolate, ele acha que as pessoas não são felizes e não têm a pureza. E nós descobrimos que ele não pode comer o próprio chocolate. Ele morre de vontade, mas ele é impedido de comer o chocolate dele, porque pelo que parece, quando ele come o chocolate, ele adquire a forma que é mostrada no filme da Origem dos Guardiões, porque aqui ele é mais como um sábio senhor, e quando ele come o chocolate ele fica na forma mais lutadora, pulando pra lá e pra cá, pra batalhar e tudo mais. Entre os que eu já li do William Joyce, esse foi o que eu menos gostei, porque as coisas demoram muito pra acontecer, eles só vão encontrar o coelho aberto no meio do livro, então é só na metade do livro que começam a acontecer as coisas de verdade. Eu achei um livro meio parado, não tão bem desenvolvido, mas eu gostei bastante da premissa e da história de introduzir o Coelho da Páscoa, que inclusive ele mora na Ilha da Páscoa. Então eu acho que o William Joyce tá pegando elementos dessa história do nosso mundo real e botando nesse livro, e eu acho isso fantástico. E o terceiro livro dessa saga é Dentiana, a Rainha do Exército das Fadas dos Dentes. E esse livro aqui vai começar exatamente onde o outro parou. Nós temos os nossos heróis e é uma história cumulativa onde os novos personagens que chegaram no segundo livro continuam nessa história. Esse livro, assim como todos os outros, também é ilustrado. A história vai se desenvolvendo onde nós temos um novo ataque do Breu. O Breu é quase o Conde Olaf de Desventuras em Série. Ele aparece o tempo todo de diversas formas, está sempre buscando um novo jeito de derrotar os Guardiões, o Homem da Lua e tomar o mundo de pesadelos para todas as crianças. E nesse livro aqui nossos heróis vão precisar de ajuda de outro ser mágico, que é Dentiana, a Fada dos Dentes. E no meio desse livro nós vamos ter a história dessa Fada dos Dentes, como ela nasceu, quem são os pais dela, de onde ela veio, como ela tem tantos ajudantes, qual é o trabalho que ela tem na Terra com relação a essas crianças, e que essa função vai ser extremamente necessária para derrotar o Breu. Nesse livro aqui o Breu vai se juntar com um novo vilão, ele vai ganhar um comparsa e vai ajudar ele onde ele não pode, porque é importante frisar que o Breu não pode chegar onde existe luz, então ele está sempre descobrindo uma nova forma de conseguir se movimentar sem que a luz o destrua. Nesse livro aqui nós vamos ver principalmente a importância da história das pessoas, da família, de como a família ajuda na construção do seu cerne, das suas emoções, quem você é e como é importante sempre lembrar disso. Esses são os 3 livros publicados aqui no Brasil. O quarto livro é a história do Sandman. Ele já foi publicado nos Estados Unidos. Eu mandei um tweet pra Roku e eles me responderam que esse livro está previsto para sair ano que vem aqui no Brasil. E o quinto livro dessa série, que vão ser 5 livros sobre cada guardião, é o do Jack Frost e ele está previsto para sair nos Estados Unidos ano que vem, 2018. E eu estou muito ansioso para ler toda essa coleção. No site do autor, ele diz que inicialmente a coleção Guardiões eram para ser 6 livros, mas ele decidiu que ele vai fazer 5 livros desse e 7 livros da coleção Guardiões da Infância, que essa coleção de livros de figuras, contando a história também dos Guardiões para as crianças e alguns outros personagens. E é interessante saber que nesses 2 primeiros livros, o William Joyce dedica esses livros aos filhos dele. Ao filho e à filha. Tem um personagem nessa coleção aqui que tem o nome da filha, a Catherine. A Catherine veio a falecer quando ela tinha 18 anos de um tumor cerebral. E essa história aqui é a história que o William Joyce contava pra ela desde pequeno. E ele dedicou todos esses livros a ela e ao filho também. O que é importante falar aqui também é que o William Joyce ele faz questão de falar nas suas entrevistas que as pessoas não podem perder a criança interior, porque ele desde pequeno, desde a 4ª série, ele sonhava em escrever histórias infantis, ele sonhava em escrever, mesmo quando as histórias não tinham nada a ver, quando as histórias eram péssimas, sem pé nem cabeça, ele achava importante aprender com aqueles erros e continuar seguindo o sonho dele. E a gente escuta muito falar que a gente, pra crescer, precisa deixar essa criança de lado. Se você é uma pessoa que assiste desenho, que gosta de coisas infantis, as pessoas costumam te acusar de imaturo, e isso não tem nada a ver com a história. Você pode muito bem aproveitar seus desenhos, seus livros infantis, ver o aprendizado que eles podem trazer para as crianças e aplicar na sua vida adulta, sem deixar aquela sua criança interior morrer. E eu acho que essa é a mensagem importante que o William Joyce traz. Ele com 60 anos continua escrevendo histórias infantis que ele escrevia desde quando ele era pequeno. Ou seja, todas essas histórias, todos esses guardiões, tem um pedaço do William Joyce ali misturando com a realidade que a gente tem, que as crianças precisam ser protegidas e ensinadas, e a magia existe. Basta você acreditar nela
nela. São mensagens muito boas que esse livro traz e além das ilustrações maravilhosas. Então fica aqui minha super recomendação pra você que tem uma criança em casa ou tem vontade de ler esses livros. São coleções que valem a pena, são coleções lindas e um trabalho muito bem feito. Então foi isso, esse foi o meu vídeo especial de Dia das Crianças. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu joinha se você gostou. Comenta aqui embaixo se você tem algum autor, algum livro que você quer que eu leia e traga aqui pra gente conversar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos pra ajudar na divulgação do canal. Sei que esse vídeo deve ter ficado um pouco grande, mas espero que vocês tenham gostado. E um beijo pra todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.